da Rede Laranja. Como a Taíne falou, eu sou casada com o Felipe. Né? Amém? E o tema da nossa ministração é autoridade. Abram a Bíblia de vocês lá em Apocalipse 2, do 26 ao 29. Amém? Diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nas nossas vidas, para a gente conquistar algo, para a gente ter algo nas nossas vidas, a gente precisa lutar por isso. E, cara, para tudo. Para você ter um celular, você precisa lutar. Para vocês que não trabalham, que eu trabalho agora, né? Então, para vocês que não trabalham, tipo, a gente tem que limpar a casa, lavar a louça, porque na minha época era assim, para mim conseguir alguma coisa eu tinha que fazer um agrado para minha mãe. E eu acho que hoje nada mudou, né? Então, tipo assim, a gente luta para a gente ter um celular, a gente luta para ter qualquer coisa nas nossas vidas. E para a gente ter autoridade nas nossas vidas, a gente precisa lutar para isso. Amém? E agora eu vou falar de 3 passos para você vencer em autoridade. É meu tema. Não, então, quando eu falei assim, que a gente tem que lutar, o meu tema fala disso. O meu tema é nós que lute. E abram a Bíblia de vocês lá em Lucas 10, 19. Tira o flash aqui. Diz assim: e eu lhes darei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque o Espírito se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Amém? Para a gente conquistar a autoridade, é necessário que a gente tenha nas nossas vidas o primeiro passo. O nosso primeiro passo é a oração. Cara, nas nossas vidas a gente não consegue nada sem a gente orar. Nada. Até mesmo quando a gente quer arrumar um namoradinho, né, um marido, sei lá, a gente ora para isso. Tudo que a gente vai fazer nas nossas vidas, a gente ora. Pelo menos eu falo por mim. Para mim conseguir um emprego, eu tive que orar. E nas nossas vidas, para a gente ter autoridade, é necessário que a gente ore. O Senhor, Ele prometeu que Ele ia dar para nós a autoridade. Só que a gente não conquista nada se a gente não orar, se a gente não buscar. Amém? A oração, ela vai nos levar a lugar onde a gente pisa em cobras e escorpiões e nada vai acontecer com a gente. Cara, você tem autoridade porque o Senhor, Ele te prometeu isso, então Ele te deu. Então não tema, não tem medo, sabe? Quando você está com um propósito com Deus, quando você está orando, quando você está buscando, cara, você pode ir para qualquer lugar, que nada vai acontecer com você. Amém? Não precisa abrir não, deixa eu falar. Romanos 12, 2. Que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Amém? Para que a gente tenha autoridade nas nossas vidas, é necessário que a gente tenha amadurecimento. E, cara, eu fico imaginando, tá, é certo que
que o Senhor ele pode usar uma criança para falar com nós. Uma criança ela não é madura. Só que para a gente ter essa autoridade é necessário que a gente se torne maduro diante das coisas de Deus, sabe? Se a gente continuar com a atitude de criança, com a atitude de gente mimada, cara, a gente não consegue nada nas nossas vidas. Como que o Senhor vai entregar uma autoridade para nós? Como que o Senhor vai dar algo para nós da gente ir lá, pregar o Evangelho, expulsar demônio, se a gente não tem um amadurecimento dentro de nós? Se a gente tem infantilidade dentro de nós? Sabe, no reino do Senhor é necessário que a gente tenha maturidade. Para tudo a gente tem que ser maduro. Só que eu entendo, tem momentos nas nossas vidas que a gente é um pouco criança mesmo, a gente é infantil. Só que no reino do Senhor, cara, você tem que ser maduro. Você tem que ter amadurecimento. Como a palavra mesmo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Quando você ora, a oração ela tem o poder de transformar tudo. Quando você ora, automaticamente você se transforma e através de você consegue transformar o mundo. Através de você, cara, você pode fazer o possível e o impossível. Lá fora, tem muita gente precisando da gente. Tem gente que está precisando de oração, tem gente que está precisando de uma libertação. Só que para isso a gente tem que ser maduros. Maduros para o que vai acontecer. Amém? Agora, abri lá em 1 Samuel 17, 32. Que diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus. Teu servo irá e lutará com ele. Agora lá no 45. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor os entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? E para a gente também alcançar a autoridade nas nossas vidas, é necessário que a gente tenha esse terceiro e último passo, que é a atitude. Quando a bênção da Tayane disse que eu ia ministrar, eu logo pensei em falar assim de muitas coisas, né? Mas algo que ficou me incomodando foi essa história de Davi. Davi, ele foi um cara que ele teve atitude. Sabe, vários caras lá, grandão lá, os caras que podiam enfrentar Golias, e ele lá, pequenininho, magrelo, tipo Felipe, ele foi lá e falou: não, a gente não pode ficar negando que há um Deus em Israel. Ele foi lá e lutou, mesmo ele sendo pequeno, mesmo ele sendo fraco não, é magro, mas ele foi, sabe? Nas nossas vidas, a gente necessita ter atitude. A gente tem atitude para tantas coisas. Eu não vou citar, porque eu não gosto de ficar falando do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas, cara, você sabe que tudo que você tem na sua vida, você teve uma atitude para você ter isso. E para você ter uma autoridade, é necessário que você tenha atitude, que você fala assim: não, Senhor, eu vou porque o Senhor está comigo, sabe? E Davi, ele não mediu esforço para ele lutar com Golias. Ele falou: não, eu vou porque eu sei que há um Deus em Israel. Várias pessoas lá não quis porque não estava confiando no que o Senhor podia fazer. Mas Davi não, Davi foi diferente. Ele era pequeno, mas ele não mediu esforço para mostrar que existia Deus em Israel. Quando você ora, o Senhor ele te dá amadurecimento. E quando você amadurece, você toma atitude. Então, o Senhor ele viu que Davi ele tinha uma atitude. Davi ele foi corajoso. E hoje,
Será que você tem sido corajoso? O Senhor hoje Ele está te entregando a autoridade nas suas mãos. Cara, o mundo lá fora precisa de nós. Olha as coisas que vem acontecendo. E aí, será que a gente vai se tornar uma pessoa que ora? Será que a gente vai se tornar uma pessoa madura? Será que a gente vai se tornar uma pessoa que tem atitude? Ou será que a gente vai continuar sendo infantil no reino do Senhor? Cara, cada um aqui de nós tem autoridade, porque o Senhor, foi o que o Senhor nos prometeu. Foi o que o Senhor nos prometeu. Não adianta você negar o que o Senhor te deu. Não adianta. O que o Senhor te deu é seu. Cara, usa isso. Amém? Então, eu vou falar para vocês sobre a estrela da manhã. Na Bíblia diz, eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Ontem eu só fiquei sabendo porque eu dei uma pesquisada sobre a estrela da manhã, que inclusive é o nome da minha descendência. Só que eu já imaginava o que era. Eu sabia que era uma arma. Só que ontem eu fui querer saber mais disso. E eu acabei descobrindo que na Bíblia diz que Satanás, ele tinha um brilho que era igual à estrela da manhã. Só que por conta da rebeldia dele, ele perdeu esse brilho. Mas hoje, cara, essa igreja está lotada, está lotada. E aqui eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvidas disso, que aqui cada um de nós, cara, tem esse brilho da estrela da manhã. Porque o Senhor, Ele viu capacidade de nós. Cara, hoje você está recebendo a autoridade de Deus. Hoje você está recebendo o brilho da estrela da manhã. Vocês têm noção do que é isso? Cara, quando a gente deixa de acreditar no que o Senhor tem para nós, nada muda. Ele continua acreditando. Se você estiver achando que Ele vai deixar de acreditar em você, não. Mas entenda uma coisa, que o Senhor, Ele conta com você. O Senhor, Ele está te dando um amadurecimento. O Senhor, Ele está te dando atitude. O Senhor, Ele está te dando forças para você orar. Se hoje você chegou aqui fraco, uma pessoa que não conseguia mais orar, hoje você vai sair daqui orando, tomando atitude, tendo amadurecimento. E é isso. Se coloca de pé.